Brasil cria 328 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. Segundo melhor resultado para o mês desde 2010. E você vai ver também. Em meio à pressão por conta do aumento no preço dos combustíveis, Bolsonaro troca presidente da Petrobras. Negociações entre Ucrânia e Rússia avançam. Kiev fala em neutralidade e Moscou promete redução dos ataques. Xangai inicia maior lockdown contra a Covid-19 na China em 2 anos. Aplicativos vendem produtos perto de vencer com descontos atrativos. Mais de 40 cães se divertem na primeira pool party canina na Venezuela. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, uma boa notícia. O Brasil criou 328 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. O resultado foi acima do esperado, tendo em vista que projeções do mercado apontavam para 210 mil vagas. O dado é do Balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foi apresentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo a pasta, foi o melhor resultado para o mês da série iniciada em 2010, perdendo apenas para 2021, quando o saldo foi de 397.915 postos. De acordo com o secretário executivo do Ministério, Bruno Dalcomo, esta foi a primeira vez que o total mensal de admissões superou 2 milhões de vagas. Mas o secretário destacou que o resultado não pode ser considerado estrutural e que a tendência é de redução nas contratações. Os números mostram que no mês de fevereiro, os 5 grupamentos de atividade econômica apresentaram saldo positivo, com destaque para o setor de serviços, com geração de 215.421 novos postos com carteira assinada, distribuídos principalmente nas atividades de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. E a Anvisa recomendou novas regras para a entrada de viajantes no Brasil por conta da pandemia. As medidas só entram em vigor se aprovadas pelo Ministério da Saúde. A Anvisa recomendou ao governo federal a revisão nas regras para a entrada de viajantes no Brasil, seja por via aérea, terrestre ou hidroviária. Em nota técnica, foram atualizadas as recomendações da agência impostas aos viajantes para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A agência reguladora propôs a suspensão da apresentação da declaração de saúde do viajante para os turistas que chegam por via aérea. Outra orientação atualizada é a que indica o fim da exigência de teste de detecção da Covid para pessoas já vacinadas. Também foi recomendada a suspensão da medida de quarentena para viajantes não vacinados ao ingressarem no país. Outra mudança proposta é a reabertura da fronteira internacional aquaviária para passageiros vacinados ou com teste negativo para o coronavírus. De acordo com a nota, deve ser mantida a comprovação de vacinação completa para todos que pretendam ingressar no território nacional. Os viajantes não vacinados ou que não estejam completamente vacinados podem apresentar o resultado negativo para a Covid em teste realizado em até um dia antes do embarque ou desembarque no Brasil. E ainda falando sobre coronavírus, a cidade mais populosa da China, Xangai, entrou em lockdown para conter a alta de casos de Covid. Uma forte corrida aos supermercados foi observada na capital econômica do país. A China registrou 6.886 casos da doença em todo o território nesta terça-feira, mais de 4 mil deles na capital econômica do país. Epicentro do maior foco da doença na China desde o início da pandemia. Xangai teve um confinamento parcial decretado, com a cidade dividida em 2 partes. Os moradores da metade leste devem permanecer em casa por 4 dias e passar por testes obrigatórios. As prateleiras de alguns supermercados da cidade ficaram totalmente vazias. Em uma tentativa de manter a economia em funcionamento, autoridades evitaram os confinamentos rígidos aplicados em outras cidades chinesas. E desta vez optaram por restrições direcionadas e progressivas.
A área confinada a partir de segunda-feira é o amplo distrito de Pudong, no leste, que inclui o principal aeroporto internacional e um centro financeiro. O confinamento vai prosseguir até sexta-feira e depois vai ser aplicado em Puxi, uma zona mais populosa do oeste. Russos e ucranianos voltaram a negociar a paz frente a frente depois de 2 semanas. Pela primeira vez, as negociações deram um forte sinal de avanços. Kiev já fala na possibilidade de um status de neutralidade e Moscou diz que vai reduzir drasticamente os ataques em algumas regiões da Ucrânia. As informações atraíram a atenção de toda a comunidade internacional. A nova rodada de conversas foi mediada pela Turquia. O clima entre as delegações não indica que a guerra está perto do fim. A desconfiança estava no ar na chegada das 2 delegações na sala de reuniões em Istambul. A Ucrânia quer um cessar-fogo imediato, sem discutir a soberania ou a integridade territorial do país. Exigiu garantias de segurança dos outros governos e de organismos internacionais, além de uma trégua para resolver as questões humanitárias. O pedido foi feito por David Arakhamia, um dos negociadores ucranianos, depois de várias horas de discussões com os russos. Queremos um mecanismo internacional de garantia de segurança, no qual países fiadores atuem em uma maneira parecida com o artigo 5 da OTAN. Segundo o jornal Financial Times, os russos desistiram de exigir a desnazificação da Ucrânia, um conceito sem fundamento desde o início, e até concordaria com a entrada do país na União Europeia, desde que a Ucrânia não esteja alinhada militarmente ao bloco. O ministro do Exterior da Ucrânia recomendou aos representantes do país que não comessem nem bebessem nada durante a reunião. Existe o medo de que alguém possa ser envenenado. Enquanto os negociadores tentam avançar, a Rússia voltou a bombardear cidades ucranianas. Um prédio do governo de Mykolaiv foi atingido por um míssil. Civis e soldados estão presos nos escombros. O bombardeio foi criticado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esta manhã, mísseis russos atingiram uma de nossas cidades do sul, uma cidade de construção naval, uma cidade absolutamente pacífica que sonhava com apenas uma coisa: recuperar seu lugar no centro da construção naval no Mar Negro. O prédio da administração regional foi destruído. Em Kharkiv, áreas residenciais continuam sendo destruídas. Pelo menos uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. E na cidade arrasada de Mariupol, o Ministério da Defesa russo anunciou ataques contra vários depósitos de combustível. Segundo o chefe das Forças Armadas ucranianas, essa tática está agravando a já terrível crise humanitária. E ainda falando sobre o assunto, um funcionário do Departamento do Tesouro americano afirmou que os Estados Unidos preparam novas sanções contra a Rússia. As novas medidas vão afetar as capacidades militares do país. O subsecretário do Departamento de Tesouro americano, Wally Adeyemo, adiantou que o plano é atingir setores adicionais que são essenciais para a capacidade do Kremlin de operar sua máquina de guerra. O funcionário disse que, além de sancionar as empresas nos setores que permitem as atividades malignas do Kremlin, também há planos de tomar medidas para interromper suas cadeias vitais de abastecimento. As sanções adicionais foram resolvidas em coordenação com outros países aliados, que também vão implementar medidas contra Moscou. Washington adotou inúmeras medidas contra a Rússia em resposta à sua invasão à Ucrânia. Cerca de 13 milhões de pessoas, uma parte delas no Brasil, que iriam sair da pobreza gerada na pandemia de Covid, vão continuar nessa situação por causa dos impactos da guerra na Ucrânia. A estimativa é do Banco Mundial para a América Latina e Caribe. O golpe da pandemia de Covid-19 fez a economia da América Latina sofrer contração de 7% em 2020, a maior queda em décadas.
Em 2021, houve um processo de recuperação, com crescimento por volta de 7%, ou seja, uma simples recuperação do que havia sido perdido no ano anterior. Com a guerra na Ucrânia, a preocupação cresce. A avaliação é de que o conflito é mais negativo para a América Latina como um todo, pelo conjunto dos impactos: a alta de preço do petróleo, dos alimentos e dos fertilizantes, dos juros e da inflação. Em breve, o banco vai revisar para baixo a projeção de crescimento da região, que em janeiro era de 2,60% e de 1,40% para o Brasil. Em meio à guerra na Ucrânia, que tem pressionado a inflação em diversos países do mundo e, em especial, no Brasil, com a alta dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha e dos alimentos, uma tendência cresce no país. São os estabelecimentos que vendem produtos prestes a vencer, com descontos atrativos. Está se tornando cada vez mais popular no Brasil a venda de alimentos que estão prestes a vencer, à medida que mais famílias estão tentando economizar em meio ao aumento dos preços por conta da crise no leste europeu. Com dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, Rússia e Ucrânia, envolvidos no conflito militar, a alta de preços desencadeada pela queda na oferta de alimentos está atingindo muitos países ao redor do mundo. No Brasil, mais pessoas estão buscando ofertas nos supermercados para atender suas famílias. E um comércio na Grande São Paulo, os negócios estão crescendo à medida que os clientes compram produtos prestes a vencer que custam muito menos do que os itens normais. Dentro da loja, uma embalagem de pão a menos de uma semana do vencimento é vendida por R$1. Já o mesmo item fresco nas prateleiras dos grandes supermercados custaria de R$5 a R$6. A maioria dos pontos de venda estão localizados na periferia das grandes cidades, ou mesmo em cidades pequenas. O que pode pesar na conta é o custo do combustível, outro item com preços em alta no Brasil. Mesmo assim, clientes apostam nesta forma mais econômica de fazer compras. E veja a seguir, Rio de Janeiro lança novo plano de limpeza da Baía de Guanabara. E ainda, mais de 40 cães se divertem na primeira pool party canina na Venezuela. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta às 18h45. Devido à forte pressão pelos aumentos recorrentes no preço dos combustíveis, Jair Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, que havia sido empossado há menos de um ano. O nome da vez, indicado para ser o terceiro presidente da petroleira na gestão Bolsonaro, é o economista e especialista no setor de energia, Adriano Pires. A confirmação veio no início da noite desta segunda-feira, em uma nota oficial do Ministério de Minas e Energia. O documento anunciou a nova composição indicada pelo Executivo para o Conselho de Administração da Petrobras. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi apontado para assumir a presidência do Conselho da maior estatal brasileira. As indicações passam a ter efeito a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária, marcada para 13 de abril. Bolsonaro tem criticado constantemente a política de preços da Petrobras, que vem promovendo aumentos significativos seguindo o preço internacional do petróleo. A medida fortaleceu a inflação, muito prejudicial para a popularidade do presidente, que pretende buscar a reeleição em outubro. E o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, vai assumir o cargo de Onyx Lorenzoni no Ministério do Trabalho. Oliveira foi diretor de benefícios e superintendente do INSS e já ocupou vários cargos de gestão dentro da instituição. Também foi definido que o atual secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, será o substituto do ministro João Roma no Ministério da Cidadania. E depois da longa série de 8 sessões de baixa, que foi interrompida ontem, a cotação do dólar voltou a cair. Nessa terça-feira, os mercados acompanharam a nova rodada de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia.
A moeda norte-americana fechou em queda de 0,29%, cotada a R$ 4,75 na venda. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a sua ficha de filiação ao Partido Republicanos na noite de ontem em Brasília. Até o fim da semana, ele deverá deixar o cargo para disputar o governo paulista. O ministro participou de uma entrevista exclusiva aqui na RIT. Vamos conferir. Ministro, primeiramente, muito obrigado por aceitar a entrevista, o nosso convite aqui na RIT. Eu que agradeço, Alexandre, é uma honra estar aqui. E temos um problema de desigualdade social muito grande no Estado. Perceba bem, homens do campo com renda mensal de até 2 salários mínimos e milhões de paulistas que receberam auxílio emergencial. São dados que espantam, são bem divergentes em relação a um Estado tão rico. Exatamente. Se a gente pensar que São Paulo hoje tem 31% do PIB do Brasil e, ao mesmo tempo, dos 188 mil agricultores de São Paulo, 40% ganham até 2 salários mínimos, 70% até 10%. E quando a gente pensa que nós temos 2 milhões e 200 mil famílias beneficiárias de Auxílio Brasil, a gente percebe que mesmo o Estado tendo toda essa estrutura e toda essa pujança, ainda é um Estado desigual. Nós temos um déficit habitacional na casa dos 3,5 milhões de moradias e um problema de moradores de rua que vem se agravando a cada dia. Então, é necessário desenvolver políticas públicas para combater essa questão da desigualdade, misturar a política habitacional com política de acolhimento, mudar um pouco o conceito de assistência social para desenvolvimento social, para que a gente possa construir pontos para oportunidade. A oportunidade muitas vezes está ali, mas se a gente não tornar as pessoas aptas a aproveitar a oportunidade, ela não consegue se desenvolver. Como pré-candidato ao governo de São Paulo, quais os pontos positivos e os negativos que o senhor vê aqui? Olha, primeiro, São Paulo tem um potencial enorme e a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão sendo geradas. O mundo passou agora por uma pandemia e está vivendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Indústrias do mundo inteiro estão saindo dos seus países e procurando novos endereços. No passado, o Brasil ficou fora das cadeias de produção global e uma janela de oportunidade está se abrindo. Se nós conseguirmos enxergar isso e adequar o Estado para receber, para capturar essa oportunidade, isso do ponto de vista tributário, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, do ponto de vista de segurança pública, a gente vai conseguir gerar muito emprego. E o desafio agora, pós-Covid, é o desafio do emprego. Nós temos que proporcionar emprego para as pessoas. O emprego vai vir desenvolvendo a indústria, o emprego vai vir, por exemplo, com investimentos em infraestrutura, ou seja, nós precisamos gerar oportunidade. Então, a gente está diante de um grande espaço para crescimento e para desenvolvimento social. E o Rio de Janeiro lançou um novo projeto de limpeza da Baía de Guanabara, um dos cartões postais mais bonitos do planeta. A iniciativa pode trazer inúmeros benefícios para o meio ambiente, para os pescadores e principalmente para o turismo. Mas muitos estão céticos. Apesar da beleza da Baía de Guanabara, as águas poluídas são evitadas pelos banhistas. Eu acho muito triste essa beleza toda aqui natural e realmente a água não ser muito própria para banho, né? Lar de 12,5 milhões de pessoas, a Bahia tem sido há tempos um depósito de lixo, produtos químicos tóxicos e esgoto, 54,3% dos quais não são tratados. Agora, as autoridades dizem que tem uma solução. No ano passado, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, foi privatizada, vendendo os direitos de operação da capital fluminense e de outros 26 municípios para a empresa Águas do Rio. A nova operadora promete fazer o que ninguém conseguiu ainda: limpar a Bahia e reparar os sistemas de tratamento de esgoto com um plano de investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais em 5 anos. No total, o investimento seria de mais de 24 bilhões de reais em um contrato de 35 anos.
Nesse primeiro ano, com a recuperação dos ativos, das estruturas existentes, com certeza a gente já vai ter um impacto significativo na Baía de Guanabara. Até o 5º ano, com a construção dos grandes coletores, sem dúvida nenhuma, o impacto já vai ser convidativo. As pessoas vão sentir vontade de frequentar a Baía de Guanabara. E até o 12º ano, sem dúvida nenhuma, ela se torna a grande opção de turismo e lazer do Rio de Janeiro. Mas os moradores estão céticos, dado o histórico de planos fracassados. Todo esse despejo, essa covardia que foi sendo feita durante esses longos anos, o resultado é esse aqui. Nós não pescamos mais. A nossa pesca aqui, o nosso catado aqui, ele foi banido. Temos uma tela de proteção de 1 quilômetro de distância, que evita que o lixo que desce dos rios, que vai para a Bahia, entre nas áreas de manguezal. Porque caso isso aconteça, nós temos a certeza de entrada de sofás, de geladeiras, de tudo que se possa imaginar. A situação é consequência de vários erros, como crescimento urbano desordenado, falta de uma política pública de habitação e da ausência de acesso universal ao sistema de saneamento básico. E antes de encerrar, olha só, você já imaginou levar o seu cãozinho para uma pool party? Cerca de 40 cães venezuelanos mergulham em uma piscina na capital Caracas durante o evento mais fofo do mundo. Os cães se divertiram durante a festa na piscina de Caracas, a primeira do gênero na cidade, segundo o veterinário e organizador da festa na piscina, Otto Alvarado. É a primeira vez que realizamos uma grande festa na piscina para animais de estimação, mas seus donos também podem entrar com seus cães e os seus filhos de 4 patas podem se livrar do medo de água. Há donos de cães que me dizem: quero levar meu cachorro ao parque, mas tenho medo de que ele se perca. Isso não pode acontecer aqui. É uma área completamente fechada, onde eles aprendem a socializar. Os cães podem se exercitar e participar de um tipo diferente de atividade, além de passear. É muito divertido. Eles também fazem muito exercício, o que é importante. Alguns cães chegaram muito agitados. Minha cachorrinha gostou muito de estar aqui. Acho que todos estão se divertindo. O local do evento também funciona como instalação de treinamento de cães e um hotel canino chamado Pet Suites. Novas edições da Dog Pool Party já estão previstas, segundo os organizadores. Em Venezuela, nos últimos anos, talvez nos últimos 10, hemos melhorado muchísimo em quanto à cultura canina. Nos últimos 10 anos, a Venezuela melhorou em relação à cultura canina. O que estamos sempre procurando fazer é melhorar a qualidade de vida do cão e, claro, de suas famílias. Pero siempre, lo que estamos buscando são melhores para a qualidade de vida do perro e, obviamente, a qualidade de vida de sua família. Que fofura! Precisamos organizar essa festa aqui no Brasil, hein? Já vou levar meu cachorrinho. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.